Oiê, começando mais um vlog de novo. Hoje é dia 26 de setembro. Amanhã é a nossa discussão de Angélica, da Lígia Bojunga. E eu comecei o livro, só me explicando, mas não gravei nada. E eu falei, putz, eu preciso gravar alguma coisa. E aí eu deixei o livro de lado um pouquinho. E aí nisso eu perdi, me enrolei e não consegui ler. Eu quero recomeçar a leitura, porque eu também quero ler prestando mais atenção. Enfim, é um livro que eu vi que é muito bom, que vai me agradar muito. E é isso. Então, estou recomeçando o vlog. Eu já tinha começado a gravar esse vlog no início do mês, mas não ia ter conteúdo. Era um vlog de leitura sem leitura, porque eu não me filmei lendo. Eu li metade do livro, indo para o trabalho e o restante da tarde no trabalho, quando eu já tinha terminado todas as coisas que eu tinha pra fazer. Não sei se o áudio estava bom. O microfone tava. Nossa, que fundo feio, né? A pia. Enfim, dia é sexta. Não fui à academia. Eu voltei à academia essa semana. Fui um dia, mas fazia uns 5 meses que eu não ia. E aí hoje eu decidi ficar em casa, tomar um café da manhã e começar a ler Angélica, da Lígia Bojunga. E me gravar lendo pra esse vlog ter algum conteúdo e eu ter um vídeo pra entregar, sabe? Eu tinha marcado um dia de ir pro parque, lá eu tava com muita vontade de ir pro parque, mas aí amanheceu chovendo, começou o período de chuva aqui em Brasília, então o clima é muito incerto. Pode fazer 30 graus, pode fazer 15, pode chover uma tempestade com granizo, raios, trovões, pode fazer, a umidade do ar pode estar em 12%, um sol de rachar, e é isso. Esse é, esse é Brasília. Então, eu não consegui porque amanheceu chovendo e eu não consegui ler também porque eu tava muito cansado e fiquei, tipo, frustrado de ter marcado isso comigo mesmo, de ir andar de bicicleta no parque, depois ler de boas, com calma, e não ter conseguido. Eu vou tomar meu café da manhã agora e vou ler um pouco antes de trabalhar. Que horas são? São 8h31. Então, vou correr para ler pelo menos umas 20 páginas e vou gravar para vocês. E depois eu converso um pouquinho sobre o livro, porque eu já comecei, então, e eu gostei muito. E eu também quero falar sobre a minha relação com a Lígia Bojunga, porque eu tenho uma meta de vida que é ler todos os livros dela e ter todos eles físicos. Eu acho que nem tem e-book, mas enfim, tem uns PDF na internet aí, porque são livros muito antigos. E é isso, depois eu volto. Vou comer. E eu tô muito feliz que esse mês é Angélica, da Lígia Bojunga. Eu tava lendo aqui, acabei de ler o primeiro capítulo. Eu fiz um. Tomei café da manhã agora. Eu voltei pra academia também essa semana. Faziam 4 meses, 3, 4 meses que eu não ia pra academia, estava pagando sem ir. E eu voltei, fui um dia, mas pelo menos eu fui. E foi mais tranquilo do que eu pensei.
e aí eu quero voltar pra ir todo dia, pelo menos 3 vezes na semana. E hoje eu deixei de ir pra ler agora de manhã, o livro, né? Nossa, discussão. Eu tenho uma meta de vida que é ler todos os livros da Lígia Bojung e ter todos eles físicos, porque os livros são muito bonitinhos. Não só a diagramação, o design da capa, assim, sabe? Tipo, ficar tudo amarelinho, assim, na estante, eu acho lindo. Mas eu me apaixonei muito pela escrita da Lígia Bojunga. Eu tive o primeiro contato com ela durante uma disciplina, que eu fiz na faculdade de literatura infantil. E aí um grupo apresentou sobre, acho que foi A Casa da Madrinha. Enfim, eu não consegui ler o livro, infelizmente, mas eu gostei muito da análise que o grupo que apresentou esse livro fez e eu fiquei com muita vontade de ler, eu ainda não li. E é um projeto meu ler pelo menos um livro dela por mês, porque os livros são muito curtinhos, você lê numa tarde, sabe? E são livros que são lindos, assim. A mensagem que a Lígia Bojunga passa nos livros são muito, muito, muito bonitas, muito comoventes. Ano passado eu li um dos melhores livros do ano, para mim, foi um livro dela, que é O Meu Amigo Pintor. A capa vai aparecer aqui do lado. O Meu Amigo Pintor, que é um livro que ele é um livro narrado e por uma criança ali, dos 12 anos, um pré-adolescente, ele fala sobre suicídio. E é um livro tão bonito, inclusive me lembrou um pouco o Livro Branco, porque o livro se chama O Meu Amigo Pintor, porque o amigo desse adolescente é um pintor, então ele tinha ali contato com cores, sabe, com a arte. É muito bonito porque ele vai associando as cores a emoções. E ele associou o luto, a morte, a cor branca, e me lembrou muito o livro branco da Han Kang. Foi uma leitura que eu fiz antes do livro branco, foi bem ali do lado, tipo, ali num mês, e no outro a gente leu o livro branco da Han Kang, que também fala sobre morte, ela associa a cor branca, né? A cor branca para as culturas asiáticas ali, ela tem um significado de luto diferente pra gente que é o preto, né? A gente vai num velório de preto. Enfim, é um livro lindo, eu recomendo demais, assim, para todo mundo. E agora, a Angélica, que é uma fábula, né? Então, os personagens, eles são animais, é uma peça de teatro, então, da metade pro livro, é uma peça de teatro e é sobre um porco que acaba sofrendo bullying na escola e ele quer, porque quer mudar ele a sua aparência, ele quer ser reconhecido por outro nome, porque, enfim, o bullying que ele sofre é bem pesado, e aí as pessoas chamam ele de porco com uma entonação pejorativa, e eu tava lendo aqui, e é muito doido pensar que, primeiro de tudo, uma coisa que eu talvez, né, li apenas um livro da Lígia Bojunga até o momento, mas eu acho que um ponto que ela bate bastante nos livros é, tipo, a gente precisa tratar as crianças como pessoas, né? Porque uma coisa que eu vejo, até na minha família, a gente mente muito para criança, a gente engana muito as crianças. E isso eu até marquei aqui, eu comprei umas flagzinhas, eu até marquei que tá bem no início da, do capítulo, que ele tá perguntando, ele tá fazendo perguntas, ele fala, já sei que Papai Noel é uma invenção, não sei o quê. E aí ele fala, quando crescesse, não ia deixar falarem com ele daquele jeito. Quando crescesse, não ia deixar ninguém rir das perguntas que ele fizesse. Achei a parte que eu queria ler, porque é isso de, tipo, enganar a criança, enfim, né? Ele fala, Papai Noel era uma invenção, é, e aí ele pergunta que como que como é que a gente entra na vida? Tem porta para bater? E batendo, eles abrem? Aí responderam rindo: A vida não tem porta, não. A gente nasce no céu e depois as cegonhas trazem a gente para a terra. Ele nunca tinha visto uma cegonha, mas mesmo assim achou a história mal contada e acabou dizendo que não acreditava. Então deram outra explicação. É o Papai Noel que traz a gente para a vida. Ele abaixou os olhos, sabia muito bem que o Papai Noel era invenção. Foi então que falaram: Tem porta para entrar sim. Fica lá longe, apontaram. Ele olhou desconfiado para lá.
Se você for bonzinho, você bate na porta da vida e eles abrem. Se você for bonzinho, eles. Se você não for bonzinho, eles não abrem. Ele continuava olhando para longe, olhando e pensando: puxa vida, estão me enganando de novo. Suspirou. Quando crescesse, não ia deixar falarem com ele daquele jeito. Quando crescesse, não ia deixar ninguém rir das perguntas que ele fazia. Eu sinto que a gente faz muito isso com crianças. Pelo menos na minha família, eu vejo as pessoas enganando muito as crianças, sabe? E, tipo, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, tipo, a criança tá perguntando o que é Cecílio, fala, responde, dá um jeito de explicar, sabe? E, enfim, ele realmente vai pra vida, escreve o nome dele no livro da vida, assim, e ele se apaixona pela vida. E é muito bonito, porque ele olha pro reflexo dele na água, ele quer abraçar aquele reflexo, ele fala, cara, você é muito bonito, você é muito legal, eu quero te abraçar. E ele tem essa paixão pela vida, até o momento que ele entra na escola, e ele começa a sofrer bullying. E o nome dele, que ele tanto gostava, começa se torna uma coisa pejorativa até para ele mesmo. Ele acredita tanto naquilo que as pessoas falaram para ele, que ele sente aquele asco que as pessoas sentem por ele mesmo, ele sente uma revolta da vida por ele ser quem ele é. Isso conversa muito com decidir viver como eu mesma, né? De tipo, você ser quem você realmente é. E aqui chega um momento que ele se odeia demais. E, e é triste pensar que isso é uma realidade, né? Eu vivi isso na escola quando era criança, então assim. E aí tinha uma fala que é: naquele dia, quando passou pelo lago e se olhou, não se achou mais legal. Não brincou de fazer careta, nem pensou em se abraçar. Ficou olhando a cara dele na água do jeito que a gente olha uma coisa que não gosta. Ficou olhando o nó cego que tinha no rabo e achando que nunca, nunca mais ia poder desmanchar. Depois botou força na primeira sílaba e disse: porco. E foi embora, compreendendo pelo caminho afora que o maior azar da vida dele tinha sido nascer porco. Olhou a vida, já não achava mais nada bem bom nem bonito, então gritou para tudo que via: eu tenho culpa de ter nascido porco? Tenho! E ninguém deu bola. Fui eu que escolhi nascer porco, é? Mas ninguém dava bola. Então ele tem essa revolta interna dele, porque ele começou a acreditar no que chamavam ele, né? De tipo, putz, eu sou diferente de todo mundo aqui, e eu não sou uma coisa boa, e tudo que eu faço é uma porcaria. Então, assim, é um livro que vai bater muito nesse lado de bullying, sabe? Eu li até a página 100, eu tô relendo agora, né? E depois, enfim, dá uma melhorada, pelo menos até a página 100. E é muito legal os diálogos da história. Eu acho que os livros infantis, infanto-juvenis, eles são tão profundos quanto um livro, sei lá, contemporâneo, um livro da Aline Bay, sabe? Pô, cara, olha o que essa mulher escreve naquela época, escreveu naquela época, sabe? Ó, esse livro, ele é de 1975. E tem outra coisa aqui também, que da primeira vez que eu comecei a ler, eu tinha até anotado para falar isso no vlog, mas acho que eu vou falar agora. Enfim, eu vou ler e talvez eu tenha esse mesmo, continue com esse mesmo pensamento, que é em relação a. Não sei se a palavra certa a usar seria machismo, mas assim, essa relação homem e mulher, porque ele sai para jantar com a cegonha, com a Angélica, com a Angel. E aí ele não tem dinheiro para pagar o jantar. E ela fica tipo, tá, eu pago. Mas aí ele fala, não, mas isso me ensinaram que isso não é coisa de homem. O homem que tem que pagar, o homem que tem que prover. E pensar que isso foi escrito em 1975, a realidade era completamente diferente. E isso sim era realmente, eu acho que deveria ser uma crença de que, tipo, o homem que tem que prover realmente, não sei o que, a mulher não pode ser independente. Enfim, é muito interessante ver esses aspectos nos livros da Lígia Bojunga, sabe? São livros que foram escritos há muito tempo e eles continuam muito atuais. Inclusive, se eu não me engano, tem um deles que vai cair num vestibular agora. Mas depois eu falo um pouco sobre isso, assim. Mas é isso. É, tô animado para terminar. Eu quero chegar em casa
Vou tentar ler um pouco no trabalho hoje, se for tudo tranquilo. E quero ler à noite também. Amanhã eu tenho uma consulta de manhã, então não sei se eu vou ter tempo de terminar. Acho que sim. Enfim, vou correr para terminar a leitura. Espero que tenha feito sentido as coisas que eu falei aqui, que eu tenha me expressado bem. É, mas é isso. Tô feliz com a leitura. Eu tava precisando ler algo assim, sabe? Um momento. Eu vou. Alexa, que horas são? São 9h12. Eu vou terminar aqui agora. Vou arrumar as coisas para ir trabalhar. Daqui a pouco eu tenho que sair. Depois eu apareço para falar um pouco mais com vocês sobre Angélica. Sou muito feliz. Oi, gente. Acho que esse é o pior vlog de leitura do universo. Enfim, hoje é dia 1º de outubro. Yay, outubro! Agora são. Deve ser umas 8 da manhã. Alexa, que horas são? Bom dia, Pedro. São 7h57. 7h57 da manhã. E eu vim aqui para terminar a leitura de Angélica, da Lídia Bojunga. Eu recomecei o livro, como eu tinha falado antes. Mas a última vez que eu peguei ele para ler foi no domingo. Que eu fui no shopping assistir o show do BTS, assisti o The Most Beautiful Moment, que foi incrível. E aí eu saí tão empolgado do cinema, tão feliz, que quando eu vi, eu tava com a minha amiga, a gente comprando o ingresso do próximo, que ia ser o Wings, e eu fiquei tipo, ai meu Deus. Enfim, foi incrível. Comprei o bonequinho do Yoongi, do McDonald's. Ai, gente, me empolguei, me empolguei. Esses últimos dias eu gastei tudo que eu podia e não podia com BTS. Até a Havaiana do JK eu comprei, e aí que eu tava precisando de uma Havaiana, mas aí eu falei, e se unir o útil ao agradável, né? Aí, menina, você acredita que eu não tô com dó de usar a Havaiana? Porque é dele? Não usei até hoje, tem 3 semanas que chegou, eu tô usando a minha velhinha, que tá precisando de trocar, mas não usei a dele. E aí, no sábado, eu fui na dermatologista, porque eu tenho dermatite de contato. E com essa seca, a minha alergia voltou muito forte, principalmente nos pés. E aí a minha dermatologista falou pra eu não usar chinelo de tipo borracha, plástico, nada disso nos pés. E aí eu tô tipo, meu Deus, eu nem usei o chinelo, tô usando velhinho, com dó de usar o outro, e agora eu nem vou poder usar mais. Tipo, eu vou usar só pra ficar em casa mesmo. Mas enfim, é isso. É, Eu vou dar uma lida aqui, mas eu queria falar com vocês um pouquinho, só dar o updates do que aconteceu nesses últimos dias. Tá muito calor aqui, muito quente. Eu queria ter ido pra academia, não fui. Acordei quase agora, aí só tomei um café, comi um pãozinho. Quero terminar agora de manhã esse livro. E eu tô muito ansioso porque hoje sai a lista de indicados da premiação que nós estamos participando. Ai, gente, nossa, pra mim já foi uma honra gigantesca ter sido classificada a esse prêmio, que é o Prêmio Candango de Literatura, que é uma premiação aqui de Brasília. E o NBC tá participando, né? A gente se inscreveu na categoria de Melhor Incentivo à Iniciativa de Leitura. Melhor iniciativa a incentivo de leitura. Falei tudo contrário, né? Mas enfim, é isso. Daqui a pouco sai a lista de finalistas. Eu estou muito ansioso. Tô tipo, ai meu Deus, já atualizei 1000 vezes o site, mas acho que vai sair só umas 10 horas da manhã. Mas eu acho que temos chance, mas
Também, se não acontecer, tá tudo bem. Eu tô feliz, muito feliz, porque só de ter sido classificado, porque foram muitos inscritos, com muitos projetos muito legais. E só de ter sido classificado, pra mim já é uma honra, mas eu quero, né, ser indicado de fato ao prêmio. Enfim. É isso, eu vou dar uma lida agora. Ontem eu tava lendo Adicto, que até hoje eu não terminei. Eu tô meio relapso com as minhas leituras, assim, porque eu não tô gostando de Adicto. É, tô gostando, mas não tô gostando, né? Tipo, oh meu Deus, que incrível, nossa, tá mudando minha vida. Não, mas também não tá sendo aquela leitura gostosinha de fazer, sabe? É muito sofrimento, e eu gosto de fanfic. Adicto, se eu não me engano, era uma fanfic, né? E ele tem esse tom de fanfic mesmo, tendo sido adaptado a livro. É, e era uma fanfic de Cook, inclusive, e eu troquei os personagens. Então, o John Cook, pra mim, enquanto eu leio, é o de mim, enfim, e vice-versa. E aí, tem horas que fica meio extremo, porque eu fico, tipo, não bate a descrição. Mas eu acho que a autora também mudou a descrição pra adaptar a livro, né? Enfim, é isso. Eu tô lendo Angélica, eu estou na página 119. E eu tô gostando muito. Não tá sendo melhor do que o meu amigo pintou, pelo menos pra mim. Mas é um livro muito legal de ler, sabe? Eu tô curioso. A gente mudou a data da discussão, seria no sábado agora. Mas aí eu não tinha terminado a leitura e não tava me sentindo bem também. Eu ia terminar antes da discussão pra fazer, mas eu não tava me sentindo muito bem, tava muito calor, um barulho. Eu tava, tipo, estressado. E aí acabou que o pessoal do Catarse também não tinha terminado, e aí a gente remarcou pra essa sexta agora. E agora, sábado, dia 4 vai ter a de Decidir Viver Como Eu Mesma. Que não sou eu que vou fazer, mas eu li o livro e gostei bastante. E eu acho que o pessoal vai ficar bem dividido. Eu quero muito assistir essa discussão. Ah, é isso. Eu tô gostando muito de Angélica. Eu acho que ela fala muito bem desse bullying sofrido. E agora que eles fizeram a peça de teatro, né? O que é muito legal, muito engraçado. É... Cara, é muito bom ver o que ela coloca aqui, porque, né, Angélica é uma cegonha e a família dela mente pro resto do mundo inteiro falando que eles trazem os bebês. E ela fica indignada com isso, porque, tipo, gente, mas isso é uma mentira, eu não quero participar disso. E acaba que ela entra numa depressão ali, ela não fala mais, ela não fala com ninguém, ela quer sair daquele lugar, porque ela não quer participar daquilo, mas ela também não quer contrariar a família dela e sair pelo mundo falando, então, gente, é uma mentira, eles estão mentindo, sabe? Não trazem os bebês, isso aí acontece de outra forma. E, e aí ela decide sair do país, né? Para um país que não tem cegonhas, porque aí eles não são conhecidos por isso, ou são, mas as pessoas meio que dão uma cagada para isso, sabe? E aí ela decide vir pro Brasil, mas aí a família dela não quer que ela venha pro Brasil. Mas aí ela conversa com o irmão dela, que conversa com o tempo dela. É muito legal esse conceito. Não sei se eu vou explicar da maneira que merece, mas ele convence o tempo dela a voltar para trás, e aí ela vai diminuindo, 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 até entrar de dentro do ovo. É um conceito, tem até um nome, eu esqueci, que é desnascer. Cadê? E tem a ilustração também. É, Desnascer. E aí tem a ilustração também, que é ela voltando pra dentro do ovo. E eles desesperados, porque eles não querem perder ela. E eles ficam tentando puxar ela pra dentro do ovo, mas o tempo tá ali agindo e voltando pra trás para um momento em que ela, somente ela, não existia, assim. E é legal que depois desse momento a família entende as dores da Angélica e eles falam, então vá e abotoe bem suas ideias,
Ai, achei uma história muito incrível, assim. Tô muito ansioso pra discussão. E eu vou terminar de ler o livro agora. Eu tô numa parte em que o Porto e a Angélica chamam o Canarinho pra ser ator. Canarinho, que é o elefante que tem problema com coisas grandes. O que é muito engraçado também, porque parece, tipo, sei lá, alguma síndrome. Não síndrome, mas. Ah, esqueci a palavra, gente. Tá muito cedo. Um, um problema de autoimagem, porque o elefante é grande, ele tenta se diminuir. E ele fala tudo no diminutivo, tal qual a nossa querida Imola, né? O nome dele é Canarinho, e aí ele quer. Ah, eu não gosto de suspiro grande, não gosto de tal coisa grande. E ele enrola as orelhas para parecer menor. Enfim, é legal o livro. E agora eles estão convidando o jacaré para participar da peça. E a esposa do jacaré. E eu não sei, não faço a mínima ideia de como esse livro vai acabar. Mas é isso. Tô gostando. Não sei muito o que dizer sobre. Só que eu quero ler os próximos da Legion. Então eu vou dar uma lidinha agora e depois eu volto pra falar com vocês se eu terminar. Alexa, que horas são? São 8h07. 8h07. Quero até 8h30 no máximo terminar. Então eu vou correr. Eu tava aqui lendo e parei. Alexa, que horas são? São 8h24. E eu parei aqui na página 141. Mas eu queria falar desse último capítulo que eu li. Foi o capítulo 10. 10? 10. Que, enfim, Porto, Angélica e Canarinho convidam o Jota, que é o crocodilo, a fazer parte da peça, a fazer o pai da Angélica na peça. E caraca, que crocodilo infernal! Nossa, gente, ele. Violência doméstica. Eu acho que vai ter uma redenção ali, que ele vai perceber que, né, o que ele faz não é legal. É um livro infantil, mas assim, cara, a forma como ele trata a Crocodila, a esposa dele, eu esqueci o nome. Cadê? E ela nem tem nome. É a mulher do Jota. A mulher do Jota, o crocodilo. E ela engasga e eles falam, ai, tem que bater nas costas dela. E aí ele fala, eu bato nela, porque ela é minha mulher. E eu, o tempo inteiro, eu bato nela. Ah, você não vai, porque a mulher tem que ficar em casa, né? Então ela, em 1975, já fez essa crítica aí de, né, qual é o lugar das mulheres. E, e eles convidam ela para fazer parte da peça também, e ele não quer. Porque ele fala que mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Aí eles rebatem. Ah, mas seus filhos já cresceram e já saíram de casa. Ah, então tem que cuidar das panelas. Mas assim, amigo, vocês não têm nem dinheiro, você não quer que a sua mulher trabalhe? E ela não tem nem nome, que é bem triste. Enfim. é, E aí o Porto falou poucas e boas pra ele, o Canarinho também, tipo, cara, você não tem que tratar ninguém assim, não, viu? E ele ficou bem bravo, que ele é todo esquentadinho, né? Enfim. Aí eles estão nos ensaios e tá dando tudo certo. Eles estão bolando coisas muito legais pra peça. E agora eles estão divulgando. E agora vai começar o capítulo 11, que é a representação, né? E aí o livro tem só 155 páginas, então falta bem pouco pra eu terminar. Falta menos de 10 páginas.
É, eu fiz bastante marcação. Eu tô gostando bastante. Tô animado pra terminar. Termina agora. Tem uns 10 minutos eu devo terminar. A criança começou a chorar. Ahn, e eu sinto. E o Porto, ele se despiu daquele personagem que ele criou pra ele mesmo quando ele era criança, que ele se pintou e colocou uma roupa cheia de flores, não sei o que, cheia de decorações. E, e ele tá tirou tudo por num ímpeto assim de coragem, será que dá pra ouvir? Num ímpeto assim de coragem, e aí todo mundo ficou tipo, ué, o que que tá acontecendo? E é muito legal, porque os personagens, pelo que eu sinto, eles estão ficando à vontade de ser eles mesmos, sabe? Tipo, o Canarinho, o Porto, a Angélica. O Jota tá à vontade demais. Nossa, morte a esse crocodilo, tinha que virar bolsa. Misericórdia. Mas enfim, vou terminar aqui e depois eu volto com o veredito final. Eu acho que eu vou terminar de gravar essa semana para ter a discussão também, comentário sobre a discussão de como foi, enfim. Mas já recomendo muito, com certeza 5 estrelas. Muito legal. Tô me divertindo. Vou voltar a ler. Até daqui a pouco. É, ontem eu gravei o final do vlog, ontem sábado, mas eu tava meio empolgado demais e meio que não fazia sentido nada do que eu falei. Pelo menos eu acho, ainda não reassisti o vídeo, não comecei a edição do vídeo. E eu tinha tomado muito sol, tinha acabado de voltar do parque, então eu estava horroroso, suado, assim, cabelo duro de suor, protetor solar e terra, porque Brasília na seca é pura terra, aquela terra vermelha. E eu tava bem cansado e um pouco estressado também, porque você já chega, ai, com aquela música alta, enfim, hoje não teve, graças a Deus, eu tive um momento de paz, assim, sabe? Eu fui no mercado de manhã com a minha mãe fazer as compras do mês, depois a gente chegou em casa, deu uma leve arrumada na casa, assim, não fiz o principal que eu queria fazer, que era limpar minha estante, fiquei com preguiça. Mas vai ficar pro final de semana que vem. Enfim, aí eu queria finalizar o vlog porque aquele vídeo eu acho que não tá bom. E começar o próximo, que é de. Deixa eu apanhar aqui. É, Memórias de Marta, que é a nossa leitura de outubro do Catarse. É, Não sei muito esperar desse livro, mas sobre a Angélica, que é o foco deste vídeo. Foi um livro que eu gostei muito, conversou muito bem com a nossa leitura principal, que foi Decidir Viver como eu mesma. Ai, eu tô com dor nas costas, sentar sem encosto. Que foi Decidir Viver como eu mesma. E é um livro que, eu até falei sobre isso na reunião, é um livro que eu sinto que tem muitas camadas. Ele fala sobre muitos assuntos. E eu acho que se eu tivesse lido esse livro quando criança, eu não teria conseguido identificar todos eles, o que tudo bem, porque eu, né, era uma criança, mas não com a mesma profundidade, mas eu com certeza teria gostado muito, porque eu me identifico muito com o personagem principal, que é o Porto.
E foi uma leitura que agradou muito todo mundo e eu fiquei muito feliz, porque a Lígia Bojunga é uma autora que eu conheço há pouco tempo, eu não li os livros dela quando criança, infelizmente. Acho que minha infância teria sido um pouco melhor se eu tivesse conhecido os livros da Lígia Bojunga, mas quando eu era criança eu li outras coisas. Eu gostei muito de Angélica e eu fiquei muito feliz que todo mundo gostou muito também. E todo mundo quer muito ler mais coisas dela, sabe? Isso que me pegou, assim, porque eu tenho essa meta de ler, e eu acho que eu já tenho o próximo que eu quero ler, que é Corda Bamba. Mas é isso. A gente falou muito sobre a questão do trabalho também, essa pressão estética que a gente via ali com o Canarinho, e sobre aquela parte de violência doméstica com o Jota, que é um puta crocodilo machista, e a Jandira, que no final, finalmente recupera sua voz ali, né? Ela se impõe pela primeira vez, e eu acho que isso dá um choque ali no Jota, e com certeza, se a história continuasse, ela não deixaria mais ele a tratar daquele jeito, né? E uma coisa que eu achei muito legal também é que o final do livro é muito engraçado, porque nada dá certo na peça, e depois eles conseguem con- ter uma confiança de fazer dar certo, sabe? E a plateia acolhe isso, e depois tem o reencontro da Angélica com o irmão dela, o Lux, que foi um personagem muito importante para a peça, que foi o que fez a Angélica voltar ali do desnascimento, que é um conceito que eu também gostei muito, assim, e eu interpretei como uma depressão, uma tentativa de suicídio, enfim. E inclusive a Lígia, no final do livro, ela deixa uma carta falando sobre isso, que pedindo autorização da pessoa que ilustrou, que eu não vou lembrar o nome agora, mas vai aparecer na tela. Se ela poderia reproduzir a ilustração numa nova edição, mas em preto e branco, porque ela acha que fazia mais sentido, sabe? O desnascimento não ser colorido. É... Ai, sério, eu gosto muito dos livros da Lígia Bojunga, quero ter todos físicos. Caso a Lígia Bojunga, se você quiser me mandar, eu vou amar. E é isso. Gostei muito, todo mundo gostou muito, então eu fiquei muito feliz que deu certo e realmente foi uma leitura que combinou muito com Decidi Viver Como Eu Mesmo. E uma coisa que a gente estava conversando ali durante a reunião é que foi um mês muito leve de leitura. Decidi Viver Como Eu Mesma, da Kim Soo-hyun, não lembro se esse é o nome dela, que foi publicada agora pela editora Fontana, e a editora Fontana nos mandou, enfim, fez a gente gravou um vídeo mostrando o livro, foi bem legal, assim. Fez um desafio de leitura no nosso Instagram também, e a galera conseguiu ganhar livros. É, Foram leituras muito gostosas de fazer, sabe? Mesmo que Decidi Viver Como Mesma, a autora é uma autora coreana, outra realidade, né? Nem tudo ali a gente consegue se relacionar, mas tem coisas que eu achei muito interessantes. Com certeza é um livro que eu vou pegar na estante, assim, de vez em quando, para dar uma lida, ver o que eu marquei. Angélica é um livro que eu indico muito, assim, também, não só para criança, mas principalmente para adultos, porque a gente consegue ver essas camadas e se aprofundar mais ali na reflexão, e é um livro muito bonito. E uma coisa que eu gostei muito desse livro, não sei se os outros livros da Ligia Bojunga, que pelo menos são uma fábula, tem isso, é porque ela não se restringe a somente personagens animais, sabe? Tudo ali é um personagem. São animais vivendo com humanos, e a noite também é um personagem. A noite é importante. Ela fala, tipo, o Porto fala com a noite, tipo, preciso que você fique bem escura hoje, porque ninguém pode me ver. E a noite atende isso. É como se ela realmente fosse um personagem. Só que é um tempo, é um tempo, sei lá. Então, achei muito bonito os livros, essa questão de Angélica. E é isso. Leiam Angélica, é muito bom. Decidi viver como eu mesma também. Se inscrevam no canal, deem like e sigam a gente nas redes sociais.
Muito obrigado, pessoal do Catarse, por todo o apoio. Vocês são incríveis. A gente gosta muito. Inclusive, a gente estava falando sobre isso no grupo ontem, que é muito legal a comunidade que se criou no Catarse, no clube como um todo, mas no Catarse também, porque, cara, é muito bom. Sério, as reuniões são muito legais, as watch parties são muito legais, então eu recomendo todo mundo a participar, assim, é muito legal. Se a gente publicar uma leitura extra que você quer muito participar, você pode participar e depois você cancela, sabe? E sem problemas. Mas é isso. Muito obrigado. E eu vou começar outro vlog agora.